Muito boa noite. Mais uma oportunidade renovada, né, de aqui nós nos encontrarmos. Que nós aproveitemos bastante essa uma hora em que vamos estar juntos para ampliarmos os nossos entendimentos à luz da doutrina espírita, né, sobre as leis de Deus, e também irmos buscando melhorar a cada dia. Então, a doutrina espírita é uma alavanca fantástica que nós temos para adquirirmos esse tão almejado progresso. Porque o Espiritismo nos mostra, né, da onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. E com essas respostas nós vamos realmente colocando a nossa cabeça no lugar e vemos aqui que nós não estamos aqui de turistas. Né? Nós não viemos aqui só para passear, para curtir as delícias que a Terra nos oferece. Nós estamos aqui com um objetivo, de nos aprimorarmos, de melhorarmos, de sermos uma pessoa um pouco melhor do que fomos, né, em reencarnações passadas. Então, vamos aproveitar. Hoje nós temos a Valéria, num assunto assim bastante gostoso, né, sono e sonhos. Quem não sonha, né? E quem também não dorme, quem não, né, não tem aquele sono gostoso. Então, realmente, o assunto é muito convidativo. Então, vamos, nesse instante, já buscando, através do recolhimento, através da interiorização, a harmonização íntima, para fazermos a nossa prece inicial. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos e que possamos tirar bastante proveito do estudo da noite. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Tá. Boa noite a todos. E como o assunto hoje é sono e sonhos, eu espero que ninguém durma durante a palestra. Mas eu acho que não, porque é um tema muito interessante. E é um tema que eu escolhi porque é um tema bom da gente estudar, né? Como disse a Ângela, porque nós passamos por esse processo todos os dias da nossa existência aqui encarnados. Todos nós dormimos, temos sonhos, então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E eu, a princípio, pretensiosamente, quis trazer aí para a gente estudar o capítulo 8º todo. Mas aí eu fui ver lá, vai da questão 400 a 455. E não tem como abordar tudo isso. Então, a gente já hoje vai começar com essa primeira parte e vamos deixar aí para uma próxima oportunidade a gente continuar no estudo desse capítulo. É um capítulo muito interessante porque trata do sonho, depois vem falar do sonambulismo, do êxtase, do dupla vista, o que são essas coisas. E todos esses processos fazem parte do que a gente chama de emancipação da alma. Nós, espíritos, como a gente vai ver aqui, e esse capítulo, ele demonstra claramente como nós somos espíritos e que os nossos espíritos são independentes da matéria. Nós somos seres eternos, a gente sempre fala isso aqui, e no decorrer do nosso estudo, a gente vai ver realmente como o nosso espírito, ele existe sem a matéria. Que nós estamos aqui com um objetivo, encarnados, mas o espírito, ele é independente. E essa emancipação da alma trata exatamente disso. Mas é um capítulo muito extenso, e como diz José Manuel, cada questão dessa aqui do Livro dos Espíritos dá um congresso. Então, pretensão a minha é querer trazer aqui, nem de forma resumida eu conseguiria, então a gente vai estudando por partes. Aqui eu escolhi alguns trechos, não dá para a gente estudar. Só desse assunto são 12 questões, mas são questões extensas, que abrangem muitas coisas, então a gente vai tratar de uma forma geral. Quem tem o Livro dos Espíritos pode estudar mais a fundo, tirar alguma dúvida, porque a gente tem aqui um tempo curto e para a gente estudar esse assunto que é tão interessante. E tá lá, começa no Livro dos Espíritos, na questão 400, onde Kardec pergunta aos espíritos: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E a resposta: é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à liberdade
e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Então isso aqui já vem nos esclarecer que nós não somos daqui. Todas as oportunidades que nós temos de passar por esse processo da emancipação, que é esse desligamento temporário que o nosso espírito faz do nosso corpo, a gente aproveita. Porque para nós é muito importante esse contato com o plano espiritual, porque de lá é que nós somos. Nós viemos de lá. Então, nesse processo aqui, é claro que o espírito ele não quer permanecer. Toda oportunidade que a gente tem, um simples cochilo, como a gente vai ver aqui, já é uma oportunidade para a gente ter essa liberdade relativa. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, a nossa relação com os nossos entes queridos, nós tivemos aí essa semana onde se comemorou finados, onde nós sentimos uma saudade, a gente sempre sente saudade, mas nessa época a gente é envolvido por todo o clima de lembrança, de saudade dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, então a gente sente mais, mas é através aqui do sono que a gente tem a possibilidade de se encontrar com esses queridos, e nós nos encontramos, nós não estamos encerrados no corpo, nós não somos, estamos aqui, claro, presos, estamos aqui encarnados, presos a um corpo material, porque nós temos um objetivo. Mas nós temos essa oportunidade, nesse momento, de nos encontrarmos com os nossos amigos, também com os nossos inimigos, com os nossos desafetos, porque dependendo da nossa sintonia, quando a gente vai dormir, a gente pode realmente, ao se emancipar, e procurar aquela pessoa para tirar satisfação. Quem de nós aqui já não passou por isso? Situações desagradáveis que a gente passa com alguém e que durante a vigília a gente, né, e pelas nossas relações sociais, a gente não fala com aquela pessoa, não briga, não discute, a gente fica com aquilo guardado e quando a gente vai dormir à noite, a gente se lembra no dia seguinte de ter encontrado com aquela pessoa, de ter brigado, de ter tido uma discussão. E às vezes coisas até mais sérias. Por quê? Porque o nosso espírito tem essa liberdade relativa durante o sono. Quem descansa é o nosso corpo físico. E nós sabemos que o homem, nós, somos compostos de 3 elementos. O espírito, que é o principal, é o ser inteligente, que tem as emoções, que tem as qualidades e os defeitos. Temos o nosso perispírito, que é retirado do plano material, é retirado do fluido cósmico universal, onde cada espírito remove parte desse fluido e concentra em torno de si, formando o seu perispírito. Aí a gente tem a união com o corpo. Então nós temos essa formação e nesse momento do sono, o nosso corpo, o nosso envoltório grosseiro, ele está ali no seu descanso. Mas o nosso espírito, juntamente com o seu perispírito, sai do corpo, não totalmente, porque isso só acontece no processo da morte, mas fica ligado por laços fluídicos, fica ligado por cordões, que muitas vezes as pessoas falam que tem uma luz, que podem enxergar, mas isso não importa. O que importa é que nós estamos unidos ainda ao nosso corpo, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais livre. Nós estamos aí, o corpo adormece e nós então temos aí um pouco mais de liberdade. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como é que a gente pode ter certeza disso, confirmar tudo isso? E eles falam, pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Então, olha aqui, isso aqui é importante, olha. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Né? Então, muitas vezes, muitas situações, circunstâncias na nossa vida, em que nós estamos passando por grandes dificuldades, grandes dores, é uma coisa também que todos nós já experimentamos, de ir dormir com muita aflição, com muita dificuldade, e acordar no dia seguinte com uma sensação de leveza, de
daquele problema não ser um problema tão grande, a gente dimensionar aquele problema de uma maneira diferente. É porque exatamente durante a noite, dependendo da necessidade, tanto aqui para relembrar do passado, como para prever o futuro, né, uma previsão próxima, uma coisa que está próxima a acontecer, isso tem que ter um objetivo. Não é porque a gente vai dormir extremamente curioso, querendo saber o que a gente foi na outra existência, aí a gente dorme e sonha com as nossas vidas passadas. Não é por isso. Tem que ter um objetivo. Então, nesses momentos em que nós estamos passando por isso, muitas vezes nós não trabalhamos a resignação, nós somos teimosos, nós somos resistentes a entender que tudo o que nós estamos passando é necessário para a nossa existência. Nesses momentos, nós temos essa ajuda do nosso anjo da guarda, dos espíritos familiares, que vêm nos mostrar, olha, você está passando por essa situação por causa disso, disso, disso. Não necessariamente a gente acorda no dia seguinte com essa lembrança nítida. A gente lembra de flashes. Nossa, parece que eu sonhei, parece que eu vejo. Não é muito nítido. É porque, como a gente vai ver aqui, nesse momento de emancipação, muitas coisas acontecem que são importantes para o nosso espírito. E não tem muito a ver com a nossa vida de relação, com a nossa vida do corpo. Então, para o espírito é importante, porque ele vai ter o acesso a esse passado, onde ele vai saber por que ele está passando por aquele problema. Então, é uma ajuda que nós temos, bem como essa previsão do futuro, que também tem que ter um objetivo próximo, para nos alertar de um perigo, um ente querido nosso que já se foi, que está vendo que nós estamos estamos optando por caminhos errados, que nós estamos usando mal o nosso livre-arbítrio. Então ele pode vir, nós podemos ter aí uma previsão do nosso futuro, lembrando que esse futuro não pode ser determinado, não pode ter data prevista, a gente sonhar que tal dia vai acontecer aquilo. A gente sabe que o tempo e o espaço são medidas do nosso planeta. São medidas da Terra. Em outros planetas, o tempo não é medido aqui como o nosso. Então, para os espíritos, essa coisa de data, de prever data certa, com hora certa, o que vai acontecer, isso não tem nenhum fundamento. Muitas vezes, na maioria das vezes, isso não é confiável, porque os espíritos podem se aproveitar disso para nos atrapalhar, podem usar disso aí para nos atormentar. Então, é uma previsão de um futuro para nos ajudar. Quantos de nós temos pressentimentos, intuições, que a gente não deve ir viajar, ou de falar com um amigo que a gente tem que evitar determinadas situações, e depois a gente vai ver que aquilo acontece. Sempre com uma finalidade útil, não por uma curiosidade, não para prever datas, porque isso aí a gente sabe que na maioria das vezes são fatos aí feitos pelos espíritos inferiores. Frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te, é quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado e no futuro. Então a gente tem essa possibilidade de acessar o passado ou de acessar o futuro para o nosso benefício ou o benefício dos que convivem conosco. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Destes fatos, deveis apreender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. É um ensaio para a nossa morte, toda noite. E a gente fala isso, às vezes as pessoas ficam, nossa, que horror, vai ficar todo mundo com insônia. Mas não é. É um processo que é natural. Quando nós morremos, quando o corpo ali, a força vital se extingue, o nosso espírito se liberta totalmente da matéria, diferente desses momentos. Mas é um ensaio. Toda noite nós passamos por esse processo. E quantos de nós já experimentamos também, dizem que a gente não consegue dormir, que a gente está muito preocupado, que a gente tem insônia, que é uma coisa horrível para quem tem, realmente é uma grande dificuldade, porque para nós espíritos esse momento de liberdade é muito importante.